Vitor Henrique Voitchar é um artista que joga nas 11. Cartunista, escultor e roteirista, trabalhou por mais de 25 anos como chargista do JB e ganhou 2 prêmios ESSO. Sabe aquele boneco da Messi que fez tanto sucesso na Copa? Pois é dele, do Vitor, mais conhecido como Ike, o nosso entrevistado de hoje. Ike, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e seu ateliê ao mesmo tempo. Prazer é meu. Bom, todos os pais estimulam as crianças a começar a desenhar desde pequeno. Você teve esse estímulo em casa e quando é que você percebeu que desenhar era a sua profissão? Eu não tive estímulo porque eu sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, no interior do Brasil, era interior do interior mesmo, de uma família muito tradicional, humilde e que nem imaginava que desenhar pudesse ser uma profissão para alguém. Mas meu pai desenhava muito, ele era mecânico e às vezes ele improvisava e desenhava as peças que ele tinha que fazer e ele era um desenhista muito exigente. E eu gostava muito daquilo, ele brigava muito comigo, me corrigindo do desenho e eu não sentia que eu ia fazer outra coisa na vida. Só que ele morreu cedo, né? Eu tinha 12 anos e eu tive que trabalhar. Quando eu tive que escolher com o que fazer, eu falei, olha, eu vou tentar o desenho. E aí eu comecei a fazer charges políticas lá na minha terra com 15 anos e fui logo contratado pelo jornal da cidade, na verdade chamava-se Diário da Serra. E de lá para cá eu não fiz outra coisa na minha vida, graças a Deus. É verdade que você veio de Campo Grande só para ser chargista do Jornal do Brasil? Isso, era um sonho de criança, porque o Jornal do Brasil tinha os melhores chargistas, o Jornal do Brasil era a melhor escola e todo mundo falava do Jornal do Brasil com aquela vontade, né, de trabalhar dentro daquele espaço, né, no jornal que eu trabalhava lá. E eu dizia para mim, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E vim embora para o Rio de Janeiro com 20 anos, ia fazer 21 anos, eu vim embora para cá, larguei tudo lá. Jornal, trabalhava no governo do estado, era concursado, então eu tinha emprego para o resto da minha vida. E minha mãe brincava muito comigo, falava assim, olha, chamava um tio meu que era meu padrinho, e como meu pai tinha morrido, esse meu padrinho era meu tutor e ele que me aconselhava, ele me chamou e falou, meu filho, negócio de desenhar, não dá camisa a ninguém, vai ser engenheiro, né? E a minha mãe dizia para ele, mas esse menino é tão danado que eu tenho certeza que ele vai arrumar um jeito de ganhar dinheiro sem trabalhar, desenhando. E foi o que aconteceu, eu vim para cá e com 22 anos, com 21 anos eu fui para os Trapalhões. Trabalhei com Dedé Mussum e Zacarias quando eles se separaram do Renato Aragão, que foi uma grande escola para mim, acho que foi a maior escola. Eu fazia universidade de desenho lá no Mato Grosso do Sul. E depois dos Trapalhões fui para o Jornal do Brasil e encontrei o Lan, que foi meu segundo pai, né? Uma figura maravilhosa que quando viu o meu desenho falou assim, menino, você está pronto, eu só tenho que dar um jeito de encaixar aqui. E o Jornal do Brasil era muito tradicional, né? Um jornal que exigia muito dos profissionais e trabalhar no Jornal do Brasil era passaporte para o sucesso garantido para qualquer área. E não queriam me deixar, porque eu era muito jovem. E uma manobra de pai mesmo, o Lan conseguiu me colocar no Jornal do Brasil. Ele tinha um problema de vista, que inclusive ele está quase cego hoje, que ele tem um glaucoma, uma coisa muito grave na vista, e naquela época já se manifestava, na década de 80, e ele falou, Ike, eu vou ficar doente. E eu preciso saber quanto tempo você necessita para se firmar aqui nesse espaço. Porque eu vou pedir um atestado e você se firmando, eles não vão ter outra saída, não tem outro igual a você no mercado. É você ou é você. E se eu sair, não tem ninguém. E o JB não pode ficar sem ninguém. Falei, lá uns 3 meses eu acho que eu me firmo. E aí no dia seguinte ele veio com um atestado médico de 1 ano. E eu fiquei 1 ano fazendo as charges aos 22 anos. E aí foi rápido, porque aos 26 ou 27 eu ganhei meu primeiro e segundo prêmio em seguida, aí publiquei livros, enfim. Aí a minha carreira de cartunista deslanchou. E qual é a função da charge para você? Olha, a charge é jornalismo puro. O chargista, ele coloca a palavra no desenho. E eu levei isso muito a sério desde os primeiros traços que eu fiz como chargista, porque isso me sufocou, isso fez com que eu futuramente me tornasse roteirista para poder escrever um pouco, porque a minha escrita ela estava toda embutida na charge. Então, se você olhar, eu devo ter mais de 7.000 charges publicadas, e se você encontrar 10 com legenda, são muitas charges com legenda. Porque eu acho que a função da charge é você pegar uma imagem e nessa imagem
você contar toda essa história, né? Isso também é uma coisa de cinema, é uma coisa de roteiro. Nos cursos de roteiro você ouve dizer, se você pegar uma cena e ela não te contar a história, e ela não servir para ajudar a contar a história, você joga ela fora porque ela não está boa. E eu instintivamente fazia isso com os meus desenhos. E à medida que eu, né, como eu considerava um jornalismo mesmo de extrema responsabilidade, eu passei a usar a charge naquele velho lema, né, se há governo não sou contra, né, porque o chargista tem que ser contra. Não porque ele é político, porque simplesmente a função do jornalista é defender o outro lado da moeda, que é o povo, que é a sociedade. A gente está ali para ser esse instrumento. Como é que foi essa transição da charge para a escultura? Foi um desejo de eternizar as suas obras? Não pensei nisso não, foi uma ordem natural das coisas mesmo, porque lá na década de 80, quando eu comecei a fazer charge, eu já fazia as minhas esculturas para que eu tivesse uma maneira de desenhar melhor os meus personagens. Então eu fazia escultura, colocava na minha frente e descobria a posição melhor para desenhar nas minhas esculturas. E aquilo era um exercício que fazia com que eu melhorasse o meu desenho, a profundidade, o volume, aí eu colocava luz para poder ter cor, para poder ter sombra. Então era um exercício, sempre foi um exercício. E depois, com o passar do tempo, aí eu comecei a fazer as esculturas em terracota para decorar a minha casa, para dar de presente para os amigos, como pura diversão. Só que o tempo foi passando e um dia o Boechat, o Ricardo Boechat, que era meu amigo, falou assim, eu gostando das suas esculturas, você vai profissionalmente fazer uma para mim. E me convidou para fazer uma escultura de um amigo deles, que estava doente, que tinha sido diagnosticado com uma doença complicada e que eles estavam com medo da pessoa morrer e não ser homenageada. E eu fiz a escultura, né, e está lá na Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, foi a primeira escultura oficial em bronze que eu fiz. E essa pessoa não morreu até hoje, então a minha escultura deu sorte e eu gostei da brincadeira de trabalhar com bronze. E logo em seguida o César Maia me convidou para fazer a escultura do corneteiro lá em Ipanema, que era uma charge, ele queria uma charge em terceira dimensão, ele queria uma charge em bronze. E aí eu fiz o corneteiro. Ao fazer o corneteiro, eu me apaixonei definitivamente pela escultura. Aí fui fazer a escultura, então eu tenho acho que 8 ou 9 peças no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. E com a escultura eu comecei a olhar para elas e fui fazer televisão. Aí eu fiz a abertura do Zorra Total, as 2 últimas aberturas dos 2 últimos especiais do Chico Anísio, e fui fazer cenários virtuais, então eu fui mexer com televisão, com o movimento. Eu comecei a olhar para as minhas esculturas para ver se precisa andar. E aí eu comecei a pesquisar e aí estudar, que eu gosto muito de estudar, de buscar novas alternativas, novas maneiras de aplicar o meu desenho. Eu fui estudar para fazer os meus animatronics, para aí sim colocar a minha escultura, meu desenho, a minha pintura, tudo junto, num boneco que ande e que esteja a serviço do audiovisual. Você acha que o animatronic ele resume toda a sua obra? E como é que está o mercado hoje no Brasil para isso, mesmo depois do sucesso do Messi na Copa? O Messi foi um sucesso, graças a Deus, por todo o planejamento que eu fiz, não só na construção dele, mas na direção que eu fiz dele em cena. Eu assumi, eu vesti aquele personagem, né? E dizem até que eu fiz ele muito parecido comigo. Mas ele foi super importante para eu descobrir que, inclusive nesse mercado brasileiro, você não tem uma empresa especializada em efeitos especiais nessa área, né, de animatronics e de maquiagem de efeito. E eu fui aprender isso, fui estudar, fui aprender, fui desenvolver e hoje eu transformei a minha empresa, né, também é uma empresa de criação, não é mais só uma agência, é uma empresa de criação, né, de criação ilimitada. E eu transformei ela numa produtora de efeitos especiais para que eu possa fornecer ao mercado brasileiro, ao cinema brasileiro, ao audiovisual brasileiro, à televisão brasileira, a possibilidade de se fazer animatronics em qual escala for necessária, né? Se é um animal, se é um personagem de história em quadrinhos, se é uma personalidade como o Messi. Então a minha empresa está preparada para atender esse mercado. Isso para mim é renascer. O meu trabalho renascendo, porque, como você falou, o Messi reúne, instintivamente eu fui buscar isso, e ele reúne todo o conjunto do meu trabalho. O Messi, né, é um bom exemplo, então ele começa com o desenho dele,
depois com uma escultura miniatura, que é a apresentação do projeto dele, a escultura grande. Escrever o projeto, eu escrevi o projeto, eu escrevia os textos que o Messi ia falar, porque eu aprendi isso, eu fui ser roteirista. A montagem da equipe, a direção dessa equipe, a montagem de como esse Messi iria se movimentar, enfim, o projeto todo, ele foi elaborado e desenvolvido por mim e levado até o final, porque na hora que você veste a cabeça dele com uma pele, essa pele tem que ser pintada. Aí entra novamente o meu desenho, entra novamente a minha pintura e a minha escultura, que já fez essa peça. E depois, né, além disso, eu descobri uma outra coisa. É fantástico você estar num set, você vê uma obra sua se movimentando e você, junto com um diretor, né, que tem um produto, você dirigir o seu produto para se associar àquele profissional e juntos vocês fazerem um trabalho de ponta, de vanguarda e que é inovador nesse país e que a gente pode fazer aqui. E o custo disso não é tão grande quanto as pessoas imaginam. É grande se você for buscar lá fora. Aqui dentro, se você tiver isso aqui dentro, como eu pretendo colocar, o custo é bem razoável e dá para se fazer cinema com animatrônico no Brasil. E que ali na sua mesa a gente vê tanto computador como algumas canetinhas. Como é que é o seu processo criativo? Você começa desenhando, você começa já a desenhar no computador? Normalmente eu já desenho direto no computador. O desenho mesmo que eu vou fazer é no computador, mas eu tenho o vício de ficar rabiscando o tempo inteiro. Então eu tenho sempre um papel e uma caneta perto para eu ficar riscando e desenhando. Então isso é um vício mesmo. E gosto muito da coisa física, né? Da tela, da pintura, dos materiais, da diferença de material, da escultura. Eu tenho sempre uma massinha. Às vezes eu tenho uma ideia na cabeça, eu pego uma massa e faço uma brincadeira com uma escultura que aquilo vai me levar para um outro tipo de trabalho. Então eu fico com a cabeça fervilhando o tempo todo. Aí eu deixo esses materiais todos à minha disposição. Lápis, caneta, tudo que for necessário para eu poder tocar meu trabalho em frente. Quem foi e quem é a sua maior inspiração? Olha, várias inspirações em vários momentos da vida, né? A gente não tem uma inspiração só. O Lan, assim, continua sendo uma grande inspiração, uma figura que eu respeito muito pelo caráter, pelo profissional que é, pelo trabalho que tem. Em um outro momento de colorir a minha vida, eu tive a sorte de conhecer o Benício, que é, para mim, o maior ilustrador do mundo. Ele tem um trabalho espetacular, um trabalho fantástico, que foi muito inspirador. Aprendi demais com o Benício. Então, são mestres reais da minha vida que continuam. E aí eu tenho outras inspirações. Por exemplo, eu tenho inspiração hoje lá nos Estados Unidos, o Mike Elizalde, que é da Spectrum Motion, que fez Hellboy, que fez agora como é o nome desse filme, meu Deus? Esqueci o nome do filme. Bom, o Mike é um grande construtor de animatronics. E eu levei o Messi lá, eu levei o filme do Messi, mostrei para ele. Aí ele olhou e falou assim, muito boa a sua animação em 3D. Eu falei, não, Mike, não é 3D, isso é um animatronic. Não é animatronic. Você fez onde? Aqui? Não, eu fiz no Brasil. Não, lá não se faz isso. Aí eu tive que mostrar. Quando ele viu, falou, meu Deus, você está fazendo. E quando eu mostrei o processo, ele falou assim, parece que eu estou me vendo em você de novo, porque eu sou exatamente assim, eu faço tudo isso. Aí ele foi me mostrar, eu entrei e fiquei lá umas 4 horas com ele, conhecendo todo o processo, porque ele é uma inspiração, né? Ele é um grande profissional, um ser humano assim, acessível, ele não é estrela, então ele passa a arte dele adiante, né? Isso é que me inspira. Alguma charge sua já interferiu numa situação política do país? E como agora, com o animatronic, você pretende interferir também? Olha, teve uma charge que eu nunca procurei muito saber disso, não, porque só o fato da charge ir para a rua, ela já mexia com a política, eu já sabia disso. E muitas vezes a reação não interferia com o fato em si, mas ajudava um conjunto de situações que aconteciam e que acabavam interferindo com esse fato. Não, isso para mim já era importante. Mas teve uma que eu era muito novo ainda, no governo Moreira Franco, eu fiz uma charge. Eu me lembro que ele fez uma campanha logo depois do Brizola. Eu nunca fui Brizola, nem Lula, nem ninguém, né? Eu sempre fui chargista. Então, ele começou a fazer uma campanha que dizia o seguinte, que ele em 2 anos de governo tinha feito mais do que o outro em 4. E aí lançou, era páginas de jornal, revistas, era uma campanha
porque era muito dinheiro público gasto para dizer que ele era melhor do que o outro que saiu em 2 anos, ele tinha feito mais do que o outro em 4. E eu achava aquilo uma covardia. Falei, meu Deus, o que eu posso fazer para mudar isso? Aí, um belo dia, saiu uma notícia no jornal de que, naquele ano, a Baixada Fluminense tinha matado mais, né, do que... Aí teve uma estatística gigante lá, que tinha matado mais do que o ano passado, o outro. Então, a Baixada Fluminense naquele ano tinha sido mais violenta. Aí eu fiz uma charge que era e tinha uma foto de uma desova lá. Eu fiz o morto no chão e escrito na parede, pintado com o sangue, mais em 2 do que o outro em 4. A campanha toda caiu, foi tudo fora do ar, foi uma confusão. Eu passei alguns meses de extrema pressão, mas eu sei que esse trabalho influenciou diretamente nessa mudança da conduta política do governo naquele momento. E que o Animatronics é uma passagem definitiva do jornalismo para a ficção? Talvez seja. Né? O jornalismo para a ficção é uma boa pergunta. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas é interessante. Mas essa ficção, ela vai esbarrar no jornalismo também, porque essa minha ficção, eu posso até fazer alguma coisa para algum programa de televisão, mas o meu grande sonho, na verdade, é fazer um programa de televisão com bonecos animatrônicos, todos com personalidade. Na verdade, um programa que seja um programa de crítica de costumes, de crítica política, seja um programa de atualidade. Então, seria um programa de humor em que eu vou inserir a política, né, dentro desse programa, dessa realidade que, na verdade, né, como é uma brincadeira, é uma ficção, né, que vai ser esse meu programa de bonecos. Eu não sei ainda quando eu vou conseguir isso, mas eu acho que agora as portas estão abertas para que eu desenvolva esse projeto, e eu quero colocar pelo menos 30, 40 bonecos no ar, contracenando como se fosse uma grande novela, contando a história do nosso país, do nosso futebol, da nossa vida do dia a dia, né, da nossa relação com a política externa, fazer um programa de humor político com a nossa realidade. E é bom que se um deles for processado, é só assumir, né? Exatamente. Bom, Ike, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. O prazer foi meu, obrigado.